Bem-vindos ao Trader do José, na 18ª aula, e vamos começar com uma pergunta. Geralmente, você segue o ATR para o TP, é isso? E aí o senhor José fala, sim, já que o PZ é calculado segundo o ATR. Então, ele segue o PZ Supertrend. E o PZ Supertrend, por sua vez, é baseado no cálculo do ATR. Então, indiretamente, né, ele está seguindo o ATR. Pessoal, qual o site que classifica as corretoras? E a resposta do senhor José, entre nesse site, mrforex.com/pt. Tem uma outra pergunta, o DD é um montante dividido pelo seu flutuante. Onde eu vejo o DD? E aí o DD você vê aí de acordo com a imagem postada pelo senhor José. Pergunta. Tem uma pergunta muito relevante aqui, que é o seguinte, ó, senhor José, eu vejo que o saldo líquido agora está em $56, equivalente a 25% limpo. O flutuante atrapalha o que poderia estar em quase 300% de lucro, mas eu percebi que anteriormente chegou a estar mais de 150% de lucro líquido. Me corrijam se eu estiver errado. Nesse caso, compensaria fechar tudo, inclusive o flutuante negativo, e recomeçar o processo. O duro é saber o momento certo para isso. O senhor já considerou fazer isso? Ou se de repente, nessa situação, eu parar de abrir novas ordens, abrir apenas novos hedges necessários, o senhor acha que a tendência é os hedges fechando no positivo e assim o flutuante se transformar em lucro líquido? Desculpe o tamanho do texto da pergunta. E aí o senhor José fala, se for analisar o flutuante a dividir pelos 18 pares, dá menos 25 dólares, menos $25 por par, nem é muito. Claro que vai demorar alguns pares fecharem todas as ordens no lucro. Pode demorar semanas, mas sempre virá uns dias favoráveis para isso. Pela experiência de outras contas, já tive pares no negativo, por meses. Poderia ir diluindo o prejuízo, mas estou nessa conta, tipo de demonstração para ver na real o que pode acontecer. Então, é exatamente o que eu tinha falado para vocês, né? A maioria das perguntas daqui para frente vai ser mesmo. A gente tem a aula agora e mais 2 aulas, e a maioria dessas perguntas vai ser mesmo em relação ao flutuante e em relação também à margem, da margem flutuante, né? Estão lá relacionadas uma com a outra. Que mais? Aqui tem, ele mostra que fechou AUD Yen. Então o AUD Yen, né, veio aqui, ele tinha mudado para linha azul, que indica tendência de alta no Super Trend. Ele abriu uma posição de venda e fechou aqui. Aqui já estamos com 5 posições, né? Ele abriu a 5ª posição no QIEN. Vocês podem ver também um trade bastante parecido, né? Foi AUD Yen, ó, comprei. Então ele tinha fechado isso aqui, né? Lá em cima, né? Ele fechou e agora ele efetuou uma abertura, né? Abriu uma posição de compra com essa bolinha azul aqui, tá? E aí o senhor José diz o seguinte, ó, após todas as ordens serem fechadas, informações do José. Como disse no princípio da tarde, eu fechei esta conta ficando com $20 de lucro. Vou relembrar aqui umas coisas. O mês passado foi um mês para mostrar a porcentagem do nível de margem necessária para operar. Fiz todas as entradas possíveis e imagináveis para mostrar o hedge. Espero que nunca se esqueçam de olhar para o nível de margem. Os meus sócios entregaram-me mais uma conta para operar, portanto 6. Sendo assim, este mês vamos operar nessa conta de H1 e aplicando vários filtros. Quando digo filtros, é olhar o gráfico no seu total, incluindo o PVSRA e a estrutura geral do gráfico. Espero que H1 me dê mais tempo para adaptar as 6 contas. Com certeza não terei tanto tempo para responder as dúvidas, mas farei o possível. Sempre que fizer uma entrada, irei postá-la aqui, ou um fechamento. Portanto, quando virem uma entrada, procurem analisar por que é que ela foi feita. Se tiverem dúvidas, perguntem, mas primeiro vejam um gráfico em todos os aspectos. Primeiro pensei em M30, mas H1 tem menos entradas e dá-me mais tempo. Vou procurar sempre que possível não deixar ordens em aberto durante a noite e fazer sempre que possível a realização do lucro, tá? Então isso aí foi uma atualização do senhor José. E aí teve uma pergunta. Senhor José, só uma dúvida. Em H1 é correto seguir a tendência, né? E aí o senhor José fala, sim, mas aplicando sempre que necessário o hedge.
Tá, então M30 ele estava contra o PZ Supertrend e no H1 ele vai a favor disso. Quais seriam os filtros? E aí, resposta José, está numa maratona, não está numa corrida de 100 metros. Pergunta. Pergunta, padrões gráficos ou volume ou ATR, indicador X, área de suporte e resistência, fiquei curioso. Ter paciência e controlar a ansiedade, além de fazer bem, ajuda na comunicação dentro do grupo. Então, a pessoa queria, né, quais seriam os filtros, a pessoa queria uma resposta rápida. E aí o senhor José falou, não, calma, que tudo tem um horário, né? E aí esse foi o fim do ciclo M30. E agora a gente vai passar agora no final. Então estamos aí na 18ª aula e agora começa a segunda fase, que são operações de H1, tá? Então não misturem, tá? Não misturem uma coisa com a outra. Ó, segunda fase, operações em H1. Informamos que a segunda fase deverá se iniciar no próximo bloco de aulas. Novos alunos estarão no grupo, solicitamos iniciantes verificarem PDFs a partir da primeira aula, tá? E aí, tá, esse foi o final. Então, vejo vocês na próxima aula, já iniciando com H1. Obrigado e até mais. Tchau.